Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Ao ouvir essa palavra de Deus, qual seria a sua resposta? Nas leituras de hoje, veremos a dureza do coração do povo que preferiu não dar ouvidos à voz de Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica e hoje a nossa leitura de Jeremias capítulos 20 a 22. No capítulo 20 nós temos o profeta cansado já de ver tanta dureza de coração por parte do seu povo. E agora, por ser um pregador de Deus, eles inclusive o lançaram agora num tronco. Diz o texto, feriu Passura ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim. Ou seja, ele vai sofrer, essa é uma das coisas, e outras vezes mais. Depois ele vai ser lançado numa cisterna, ele vai ser abandonado. Muitas e muitas tentativas de matar o próprio profeta, porque ele era o mensageiro de Deus, que tinha uma palavra de confronto às pessoas. Isso era muito difícil para Jeremias lidar. Todo lugar ele via pessoas rebeldes e que não se sujeitavam à vontade de Deus. Ele então lamenta diante do Senhor, dizendo assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Eu sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho que gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se tornou um opróbrio e ludíbrio todo o dia. O coração de Jeremias já estava angustiado com isso. Todo dia eu tenho que falar violência e destruição. Os falsos profetas dizendo tudo vai ficar bom, acredito que vai tudo passar. E ele com a mensagem dura, dizendo que o povo precisaria se converter, executar o direito. A mensagem de Jeremias: livre o oprimido das mãos dos opressores. Não oprimas o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não façais violência, não derrameis sangue inocente nesse lugar. O tempo inteiro ele estava lá, exortando o povo a viver uma vida de santidade. E ele diz, olha, assim diz o Senhor, eis que põe diante de vocês o caminho da vida, o caminho da morte. E qual vocês vão escolher? O que ficar nessa cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou a peste. Mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. Jeremias então está dizendo, ó, vocês devem se submeter, vão sofrer, mas Deus vai estar com vocês. E o povo não queria dar ouvidos a Jeremias de maneira alguma. E ele prosseguia clamando no capítulo 22, 29, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. O sentimento de Jeremias era um sentimento de grande tristeza, ao ponto dele chegar a dizer assim, quando pensei, não me lembrarei mais dela, e já não falarei no seu nome. Jeremias estava disposto a, quer saber de uma coisa? Não vou mais falar. Não vou mais falar do amor de Deus, não vou mais falar das mensagens de Deus, não vou mais exortar esse povo, porque toda vez que eu tenho que falar violência e destruição, ninguém quer dar ouvidos a isso. Quando ele começou a considerar sobre a possibilidade de não mais falar, olha o que ele mesmo diz. Isso me foi no coração como que fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias então se anima com isso, ele vê, não dá para eu ficar sem falar, ainda que eu sofra, eu vou continuar a minha missão. Deus o colocou naquela posição e ele estava encorajado a prosseguir. E ele diz, o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, então é na força do Senhor que eu vou prosseguir. Jeremias aponta para Jesus, que teve momentos de grande angústia, porque muitas pessoas viviam contrariando aquilo que ele mesmo falava. Ele era o Messias que veio ao mundo para nos salvar, mas muitos diziam que ele curava no poder de Beelzebu. Ele viveu cercado de pessoas que não acreditavam nele e que queriam a sua morte. Jesus sofreu, como nenhum homem seria capaz de sofrer, mas ele trouxe-nos a salvação, a mensagem bendita da redenção, nós encontramos em Jesus. Aquele que venceu toda a oposição, que foi vituperado, que foi injuriado,
Ele é poderoso para socorrer a todos os seus filhos que vivem também no meio de uma geração incrédula, adúltera, de uma geração que só quer saber dos prazeres mundanos e que não querem saber de Deus. Cristo está presente dizendo aos seus filhos, aos seus pregadores, aos seus servos, que eles não devem desistir. Jesus promete estar conosco sempre. Não adianta. Aqueles que são de Deus não conseguirão calar-se. Eles vão falar. E eles vão falar a mensagem de Deus bem firme e fiel. Ainda que aquilo doa no seu coração, mas eles não sabem viver sem fazer aquilo que eles foram chamados. Portanto, eu quero lhe conclamar a reconsiderar o dom de Deus que há em você. Como Paulo disse ao jovem pastor Timóteo, reavives o dom de Deus que há em ti. Certamente, as oposições, as injúrias, as perseguições fazem com que às vezes a gente tenha vontade de desistir. Mas Cristo promete estar conosco sempre. Ele nunca nos abandonou, Ele nunca nos desamparou, jamais nos desamparará. Portanto, permaneçamos firmes, assim como Jeremias prosseguiu na sua caminhada, que nós prossigamos pregando em toda a terra, dizendo: terra, 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 ouvi a palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida e encha o seu coração de expectativa para anunciar as verdades de Deus. Que o Senhor te abençoe.